Fala, meus amigos, é um prazer receber vocês aqui. Pessoal do Amo Direito, um beijo no coração, meus irmãos queridos. Hoje vai ter uma transmissão show do Amo Direito com a professora Cláudia Serpa, hoje 21 horas. Eu vou estar com vocês no Periscope do Amo Direito, que é um dos periscopes mais belos do nosso continente, o mais lotado do Brasil. E eu vou estar fazendo no Amo Direito, sexta-feira, minha revisão final de tributário, sábado a de constitucional. E hoje tem uma super revisão no Amo Direito de Direito Penal com a professora Cláudia Serpa. Gente, eu vou dar aqui 4 dicas rápidas para vocês. Eu estou no aeroporto aqui, estou na conexão, eu estou em Recife, embarcando para Maceió, tem aulão em Maceió amanhã. Ontem foi o aulão de João Pessoa. E eu estou aqui, Carlinhos, um beijo, Carlos Vinha, Amo Direito. Renato Porto, meu irmão, um beijo grande. Então eu tenho aqui 10 minutos para trazer para vocês dicas rápidas. Esqueci não, vou te ligar, bandidão, vou te ligar, Carluxão. Eu estava em João Pessoa, passei esse final de semana dando aula em Recife, Salvador, João Pessoa. Estou agora indo para Maceió, que tem revisão em Maceió amanhã. Te ligo quando eu acabar aqui, eu não esqueci de você não, até falei com o Lu, tá? Te amo, irmão, te amo. Eu vou puxar uma revisão agora para a galera que está ao vivo aí, de 15 minutos. Marquem, Amo Direito, 15 minutos para eu aqui gabaritar 4 questões de prova. E eu vou começar com a questão de direito civil, no campo do direito das sucessões. Peguem um caderno, peguem a caneta. Direito civil, meu irmão Renato Porto, alô, Amo Direito. Direito civil, direito das sucessões, um tema que quando cai em prova derruba muita gente. Vamos lá? Anotem aí. Essa é a nossa dica 84. Essa já é a dica número 84 do nosso Papo com PB, 300 dicas. Dica 84. Direito das sucessões, anotem o tema, por favor. O tema é renúncia à herança e prejuízo a credores. Renúncia à herança e prejuízo a credores. Galera, anota com carinho isso aí, quando cai em prova é importante demais. Se um dos herdeiros opta por renunciar à herança, promonte, fazendo a chamada renúncia abdicativa, promonte, há um limite a esse direito de renunciar à herança. O herdeiro que está por via de receber um quinhão hereditário com acervo patrimonial, ele não pode abrir mão desse recebimento dessa herança se tal renúncia vier a causar prejuízo aos seus credores. Imagina que você é credor de alguém que está te devendo há um tempão, não te paga, e o pai dessa pessoa que é o seu devedor é milionário e morre. Você pensa o quê? Poxa, o meu devedor vai receber a herança e vai poder me pagar. Só que aí esse seu devedor, para te prejudicar, renuncia tudo para que os bens fiquem com os outros irmãos, frustrando os credores de boa fé como você que é credor desse devedor. Ora, meus amados, se alguém está na expectativa de receber direitos hereditários pela morte de alguém que deixará a herança, não pode se valer do direito de renunciar à herança se o exercício de tal direito vier a causar prejuízo a credores de boa fé. Então, ninguém pode se valer de um direito para exercê-lo abusivamente, causando danos a terceiro. Para combater tal postura, o que é que faz o Código Civil? Anotem que isso cai na prova. O Código Civil legitima os credores a peticionarem ao juiz para se habilitarem no inventário e pedirem para aceitarem a herança no lugar do herdeiro que está renunciando para fraudar os credores. O prazo é de 30 dias a contar da ciência desse ato. Então, se por exemplo, se Caio é herdeiro de Tício que faleceu e Caio, para não pagar o que deve a Mévio, peticiona nos autos fazendo a renúncia abdicativa: ó, excelência, eu quero renunciar, não quero receber nada, meu pai faleceu, eu, Caio, herdeiro, abro mão da minha herança, promonte renúncia abdicativa e não quero herdar. Se essa renúncia é feita e Mévio é credor de Caio, Mévio pode, em até 30 dias de quando toma ciência do fato, pedir ao juiz para se habilitar no inventário, para aceitar a herança no lugar de Caio. Então, Caio, que era o herdeiro, renunciou à herança. Caio, herdeiro, renunciou à herança. Mévio percebeu que Caio fez isso para prejudicá-lo. Anotem aí, o artigo 1813 do Código Civil. Anota que esse artigo vai cair na prova, hein? O artigo 1813 do Código Civil permite a Mévio, credor de Caio, que é o herdeiro renunciante, que Mévio peticione ao juiz para se habilitar nos autos e aceitar a herança no lugar do herdeiro. Tudo bem, minha flor? Eu perdi meu cartão, eu fui comer ali. Acho que eu tô na 2B, Pedro Barreto, tá? Eu tô na conexão vindo de João Pessoa. Isso, cheguei agora de João Pessoa. Você pega aqui minha identidade comigo? Eu tô fazendo aula aqui ao vivo. Valeu? Sempre se me ajuda aqui. Obrigado, viu, querida? Qual é o ônibus? Ônibus 01. Obrigado, tá? Deus te abençoe, um ótimo trabalho, tá? Glória a Deus. Então, moçada, 1813 do Código Civil, o herdeiro
não pode renunciar à herança se isso vier a causar prejuízo aos seus credores. Caso faça, o credor tem um prazo de até 30 dias de quando toma ciência desse ato de renúncia prejudicial para pedir ao juiz para se habilitar nos autos e aceitar no lugar do herdeiro. Então o credor pode aceitar a herança no lugar do herdeiro. Tudo bem? Eu estou aqui entrando no ônibus para vir para o avião e a gente vai continuando esse bate-papo aqui. Bom, aí prestem atenção. Imagine que a herança do Caio fosse de R$1 milhão. E Mévio, credor de Caio, tem um crédito de 200 mil para receber. Caio renuncia abdicativamente para o monte uma expectativa de arrecadar R$1 milhão. Mévio é credor de 100 mil. Prestem atenção para não errar na prova. Mévio pode, em 30 dias, peticionar ao juiz que autorize que ele aceite a herança. Mas ele fica com R$1 milhão? Não. Então, Mévio, como credor, peticionando e o juiz aceitando, vendo a idoneidade do crédito, a veracidade das argumentações, Mévio receberá na proporção do seu crédito, evidentemente. E o saldo remanescente, referente ao quinhão que foi renunciado, é entregue aos demais herdeiros, fica para o monte. Não volta para o herdeiro que originariamente fez a renúncia. A renúncia é irrevogável. Então, quando ele faz a renúncia abdicativa, a renúncia que é ato irrevogável, e prejudica os credores de boa-fé dele, a lei concede ao credor o direito de, num prazo de até 30 dias, peticionar ao juiz para se habilitar e aceitar no lugar do herdeiro. O excedente é devolvido para os demais herdeiros e não para o herdeiro renunciante, que ao renunciar não pode mais voltar atrás. A renúncia é irrevogável, a regra geral do direito sucessório. Tomem nota, portanto, do artigo 1813. Essa foi a nossa dica 84 do programa Papo com o PB. Tudo bem? Vamos para a dica 85, direito do consumidor, CDC, e depois o item constitucional e tributário antes de entrar no avião. Se não der tempo de eu ir até 85, pousando em Maceió, eu abro aqui a transmissão e a gente fecha até a dica 85, tá legal? Eventualmente, a galera aí que não pegou as dicas anteriores, eu não apaguei as transmissões, tá certo? As transmissões estão todas arquivadas aqui no meu Periscope, Pedro Barreto PB, tá tudo armazenado aí. Galera que tá fazendo o caderno, eu já tô revisando, já tem um caderno que tá rolando aí de quase 50 páginas das primeiras 83 dicas. Tá lindo, eu tô revisando para liberar amanhã para vocês, tá? O caderninho das dicas do PB, pra gente gabaritar mais uma prova, né? 52 exames de ordem não são 52 semanas, né? 52 exames, 15 anos aprovando a multidão aí. E vamos nessa, vamos gabaritar de novo. Bom, CDC. Minha dica é rápida, anota aí o tema da dica 85. Excludentes de responsabilidade. Excludentes de responsabilidade dos fornecedores pelos vícios do produto. Excludente de responsabilidade dos fornecedores pelos vícios do produto. Moçada, quando os fornecedores alienam o produto, o bem de consumo ao consumidor, e esse bem tem um vício, um defeito que o torna impróprio para o uso, pode ser que a gente tenha que responsabilizar esses fornecedores por eventuais prejuízos, danos, frustrações causados aos consumidores. Os consumidores podem alegar o vício do produto para se valerem dos direitos que são assegurados por lei, como, por exemplo, pedir a substituição do produto, pedir o desfazimento do negócio, pedir um abatimento do preço, valendo-se das ações edilícias, a ação estimatória ou quanti minores, a ação redibitória ou desconstrutiva e a ação para determinar a substituição do produto por outro equivalente. Todavia, preste atenção que o artigo 12, parágrafo 3º do CDC, trabalha com causas excludentes da responsabilização. Anote aí que isso pode cair na sua prova. O artigo 12, que é o artigo que inaugura o capítulo do vício do produto, o artigo 12, no parágrafo 3º, em 3 incisos, exclui a responsabilidade dos fornecedores em face dos consumidores. E quais são essas 3 hipóteses que, se caírem na prova, vocês vão dizer que são causas excludentes de responsabilidade? Primeiro, é quando o fornecedor não colocou o produto no mercado. Ou seja, ele não colocou aquele produto para venda, para ato de comércio, para ato de alienação na relação de consumo. O consumidor adquiriu indevidamente aquele bem que não foi verdadeiramente disponibilizado pelo fornecedor. Se o fornecedor não ofereceu o bem que o consumidor, por alguma via imprópria ou ilícita, conseguiu adquirir, não se pode imputar a esse fornecedor a responsabilização objetiva, solidária, peculiar ao tema dos vícios do produto. A segunda situação é aquela em que o fornecedor realmente disponibilizou o bem, todavia o bem não tem o defeito que se alega existir. Então, se o fornecedor prova que, não obstante tenha disponibilizado o produto, mas que inexiste o vício suscitado pelo consumidor, há que se excluir qualquer tipo de responsabilização, evidentemente pela ausência, né, da configuração do vício, do defeito que justificaria a responsabilização. E por fim,
se a gente tiver uma hipótese que o defeito é oriundo de algum comportamento imputável exclusivamente ao próprio consumidor ou a um terceiro, é quando a gente fala dos casos de culpa exclusiva do consumidor de terceiro, se exclui a responsabilização do fornecedor. Tudo bem? Então a gente exclui a responsabilidade dos fornecedores nas hipóteses do artigo 12, parágrafo 3º, incisos 1, 2 e 3 do CDC. Culpa exclusiva do terceiro ou do próprio consumidor, não disponibilização do produto no mercado ou disponibilização com inexistência de defeito. Maravilha? Vamos ao artigo 86, direito constitucional. Direito constitucional, artigo 86, controle de constitucionalidade e participação do AGU e do PGR nas ações de controle abstrato. Controle de constitucionalidade e participação do AGU e do PGR nas ações de controle abstrato. Então, o tema 86 é controle de constitucionalidade e participação do AGU e do PGR nas ações de controle abstrato. Moçada, para que eu dê essa dica aí, se tiver alguém na live que não segue o meu Instagram, eu vou disponibilizar um material muito legal no Instagram, em vídeos de 1 minuto, tá? Anota aí rapidinho, meu Instagram é Pedro Barreto, Portal F3. Quem não tem aí, anota, pega o caderninho, Pedro Barreto, meu nome, PB, né? Pedro Barreto, com 2R e 2T, Barreto, Portal F3. Me segue lá, e já que a gente vai falar de constitucional, se vocês quiserem fazer parte do meu grupo gratuito de mais de 50 mil pessoas que estudam comigo para concursos de direito constitucional, Eu Amo Constitucional no Instagram, ok? Então quem não segue, segue lá, @euamoconstitucional e @Pedro Barreto, Portal F3. Tamo junto? Bom, minha gente, a dica 85, ela vem em ações de controle e participação do AGU e do PGR. Preste bem atenção, qualquer processo que tramite no STF tem que ter a participação do PGR. Então, quanto ao PGR, não duvide nunca, ele participa em todas as ações de controle abstrato e em todo e qualquer julgamento no âmbito dos processos subjetivos, do controle difuso de constitucionalidade. Então, seja na órbita do controle abstrato, seja na órbita do controle concreto, do controle concentrado no Supremo, do controle difuso, nas ações de controle abstrato, ADI, ADO, ADC, ADPF, nas ações que chegam lá através do controle difuso pela via incidental, o PGR sempre atua. Então, na prova, todo e qualquer processo que venha se submeter a um julgamento no Supremo tem que ter a participação do PGR, ok? O Procurador-Geral da República precisa ser ouvido e emitir o seu parecer, tudo bem? Bom, agora, a grande pegadinha nas provas é em referência ao AGU, ao Advogado-Geral da União, que tem como função precípua defender a validade, a constitucionalidade das leis. Então, se cair na prova de vocês a ação de controle abstrato e participação do AGU, prestem atenção. O AGU obrigatoriamente tem que participar na ADI. E na ADI, tome nota aí nos seus apontamentos. O AGU obrigatoriamente tem que se manifestar primeiro que o PGR. Depois que é citada a autoridade responsável pela lei, pelo ato normativo impugnado, depois que ela tem a chance de se manifestar em 30 dias, abre-se 15 dias para o AGU. E só depois de o AGU se manifestar nos seus 15 dias é que o Procurador-Geral da República vai ter abertura de prazo também de 15 dias para que ele fale. Você não pode errar isso na prova, isso gera um vício de procedimento, nulidade se houver vício, né, se houver desrespeito a essa sequência. O AGU na ADI, na ADIM genérica, ele fala primeiro que o PGR sempre. O PGR só pode dar o parecer depois de ler a tese de defesa da lei pela AGU. Seria incongruente se o PGR, lendo a petição inicial que acusa a lei de ser inconstitucional, desse o parecer sem ler os argumentos que fazem a defesa da lei. Haveria violação à neutralidade, à isonomia, tudo bem? Então, primeiro fala o AGU, depois o PGR, ok? 15 dias para o AGU, 15 dias para o PGR. Lembra daquele macetezinho bobo que eu dou para vocês lá naquelas aulas do coach exame de ordem e do coach para concursos públicos? Letra A vem primeiro que letra P. Na hora da prova, se der um branco, A de AGU vem primeiro que P de PGR no alfabeto. O AGU fala primeiro, o PGR fala depois. Na ADC, na ação declaratória de constitucionalidade, a doutrina majoritária sustenta uma posição que eu, em particular, discordo no meu manual de direito constitucional, que vai sair agora em 2017. Eu vou fazer uma boa explanação para discordar desse entendimento majoritário, mas é majoritário é o que cai na prova, que o AGU não participa na ADC. O fundamento que a doutrina majoritária usa é que, como na ADC o pedido do autor é para que declare a constitucionalidade, não existe na petição inicial uma acusação à lei, não se está acusando a lei de ser inconstitucional. Então não haveria por que o AGU participar para defender a constitucionalidade da lei, se ninguém está acusando a lei de ser inconstitucional. Então nas provas tem sido comum um gabarito dizendo que na ADC o AGU não participa. Data máxima vinha, se o AGU como advogado quiser participar, ele pode pedir para participar. O amicus curiae pode pedir para participar, um terceiro interventor pode, porque o advogado-geral da União não poderia. Ah, PB, mas ninguém está dizendo que a lei é inconstitucional. Opa, muita calma nessa hora. A ADC só está sendo ajuizada porque existem decisões de tribunais, de juízes,
que estão gerando conflito na jurisprudência porque se está declarando a inconstitucionalidade. A ADC é ajuizada para pedir a declaração de constitucionalidade porque existem decisões no judiciário que estão declarando a inconstitucionalidade. É por isso que se ajuiza a ADC. E o Supremo pode, discordando da opinião do autor da ADC, declarar inconstitucionalidade. E se o Supremo pode julgar a ADC improcedente e declarar inconstitucionalidade, seria razoável o AGU poder defender a lei, correto? Boa. Então, meus amados, eu já vou entrar no avião. Para a prova, é muito comum que se diga que o AGU não participa da ADC, mas participa da ADI. E na DIN por omissão, na ADO, se for omissão total, não tem lei. A doutrina diz que não precisa o AGU. Mas na DIN por omissão parcial, em que tem a lei, o AGU participa para defender a lei, porque a lei existe. Então, qual é a síntese? Desculpa o barulho da turbina. O PGR sempre participa. O AGU participa na ADI, participa na DIN por omissão parcial. E a doutrina majoritária diz que ele não participa na DIN por omissão total e na ADC. Ok? Então, já estou aqui entrando no avião, indo para Maceió, tem aulão, amanhã está lotado o aulão, amanhã em Maceió. Então, se cai na prova de vocês, participação do AGU e do PGR nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, o Procurador-Geral da República participa sempre. Aliás, o PGR participa em todos os processos julgáveis pelo STF, tudo bem? O AGU participa na ADI, a DIN genérica. O AGU participa na DIN por omissão parcial. E a doutrina majoritária diz que ele não participa na ADC e na DIN por omissão total por não ter lei a ser defendido. Em particular, entendo que ele, se quiser, pode participar, requer participação e pode participar. Mas na prova, são as ações em que a priori não seja obrigatória a sua participação. Para a gente fechar com a dica 87, direito tributário, bem rapidinho, dica 87, direito tributário. Bom, a minha dica de direito tributário é sobre a imunidade recíproca. Anotem aí, imunidade recíproca, direito tributário, imunidade recíproca, os entes federativos não podendo se cobrar impostos. Imunidade recíproca, vedação de que a União, os estados, DF, municípios se cobrem impostos. A dica é a seguinte: a imunidade recíproca, que veda que os entes se cobrem impostos. Você vai passar pra cá, meu irmão? Passa pra cá? Você. Essa imunidade recíproca, ela pode ou não se aplicar em favor de empresas públicas e sociedades de economia mista. Cuidado na prova com a discussão envolvendo... A 2 é aqui? Aqui onde eu tô mesmo, né? Obrigado. Só um segundo. Quanto tempo de voo daqui pra Maceió? 30 minutos? Obrigado, tá? Então vamos lá. Tome cuidado se cair uma questão que venha a narrar que a União, ou que o Estado, ou que o município estão por tributar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. As estatais, que em regra, são prestadoras de atividade econômica, que se posicionam no segundo setor, no mercado. Uma empresa pública e uma sociedade de economia mista que desenvolve atividade econômica como delegatária do serviço público no segundo setor não tem imunidade tributária. Agora, se a banca apresentar uma empresa pública que é prestadora de serviço exclusivo de Estado, como ocorre com os Correios, com a Casa da Moeda do Brasil, com a Infraero, aí se aplica a imunidade tributária recíproca. Então, a gente aplica a norma de imunização se a empresa pública ou sociedade mista forem prestadoras de serviço exclusivo de Estado. Elas atuam no campo da atividade típica da administração e não no mercado, no segundo setor, na atividade econômica. Então, na prova, cuidado, porque a imunidade recíproca da União, dos Estados, DF, municípios, das autarquias e fundações públicas mantidas pelo poder público, essa imunidade recíproca só vai favorecer empresa pública e sociedade mista se forem empresas públicas e sociedades mistas que prestam serviço exclusivo. Obrigado, viu, querida? Serviço exclusivo de Estado. Se a banca disser que são empresas públicas, sociedades mistas que atuam no mercado, que trabalham com compra e venda de ações, que desenvolvem atividade econômica, que usam a tarifação como forma de oferir lucro, ou seja, caracterizando como empresa genuinamente falando.
com uma sociedade empresária que exerce atividade de empresa com fim lucrativo, de modo organizado, habitual, não tem a imunidade recíproca, ok? Então lembre, a imunidade recíproca dos entes federativos pode atingir empresas públicas e sociedades mistas, desde que sejam aquelas que prestam serviço exclusivo de Estado. Por fim, lembre que nesse contexto em que elas são prestadoras de serviço exclusivo de Estado e gozam da imunidade, assim como as autarquias, como as fundações, é só para impostos, hein, gente? A imunidade recíproca não é para taxas, não é para contribuições, a imunidade recíproca é só para impostos. Estamos juntos? Estamos juntos. Bom, rapidamente, né? Pega uma dica aí de direito administrativo, vai que dá tempo aqui, a gente já avança com a dica 88 agora, né? 84, 85, 84 foi civil, 85 consumidor, 86 foi constitucional, 87 tributário, dica 88, direito administrativo. Vamos lá? O tema é atos administrativos, direito administrativo, atos administrativos, ok? Direito administrativo, atos administrativos, elementos discricionários e elementos vinculados. Elementos discricionários, elementos vinculados do ato administrativo. Vamos nessa? Olá, pessoas, muito boa tarde. Meu nome é Eduardo, comandante do voo, junto com o pessoal. Existem dois elementos que são os elementos discricionários de alguns atos administrativos. Professor Jorge e essa simpática professora de comissário, que dá as vindas até 52.600, por voo 6927, destino é Maceió. Nosso tempo de chão de voo, 30 minutos aproximadamente. Maceió está com tempo bom, temperatura na casa dos 28 graus. Espero que aproveite o nosso de bordo. Vou trazer informações durante nossa descida. Pela sua atenção, muito obrigado. Tenham todos um ótimo voo. Beleza. Os atos administrativos, eles têm 5 elementos estruturantes. 2 desses elementos, em alguns atos, são considerados elementos discricionários, o que faz desses atos apelidáveis de atos discricionários. Os atos discricionários são chamados de discricionários porque, quanto a 2 elementos dentre os 5 que estruturam ditos atos, a lei concede ao agente público, ao administrador, a prerrogativa de avaliar a conveniência e oportunidade para o que é melhor no que tange a proteção da supremacia do interesse público e fazer escolhas na condução do ato. Alguns atos administrativos são atos em que a lei permite ao agente público manejar o poder discricionário e avaliar o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, o que é melhor para a supremacia do interesse público. E essa discricionariedade recai sobre 2 elementos, que são chamados elementos discricionários, que são o motivo e o objeto. O motivo e o objeto é o nosso disque mob, que eu tenho certeza que você se lembra do disque mob, discricionariedade, motivo e objeto. Então, nos atos discricionários, os elementos discricionários são 2, motivo e objeto, porque os outros 3 elementos são sempre elementos vinculados, competência, finalidade e forma. Lembremos-nos que qualquer que seja o ato administrativo, a competência, a finalidade e a forma sempre são elementos vinculados. Bem, então, qual a diferença de ato vinculado e ato discricionário? No ato vinculado, o agente público não tem discricionariedade nenhuma. Os 5 elementos são vinculados, ele tem que fazer exatamente como está na lei, cumprindo exatamente o mandamento prescrito na lei. No ato vinculado, o agente público não tem poder decisório, mobilidade optativa, ele não escolhe como fazer, como agir, ele simplesmente aplica o que está na lei, quanto à competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O nosso confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Agora, quando se trata de um ato discricionário, não obstante competência, finalidade e forma sejam também elementos vinculados, o agente tem a discricionariedade que recai sobre o motivo e sobre o objeto, que atrairá o despejo da vontade da administração. Tudo bem? Então, essa foi a dica 89. Os elementos discricionários de um ato administrativo são o motivo e o objeto. E não é em qualquer ato. Isso é para os atos discricionários, porque nos atos vinculados, os 5 elementos são elementos vinculados. Discricionariedade no motivo e objeto é para alguns atos. E esses atos são chamados exatamente por isso de atos discricionários. Tudo bem? Bom, moçada, para vocês ficarem espertos, hoje de noite, a nossa amada professora Cláudia Serpa, de Direito Penal, a mulher que vem a 6 exames, batendo ali, ó, 100%, ou beirando 100% de aprovação na segunda fase de penal. A mulher que a 6 provas vem fechando a primeira fase de penal toda na revisão de véspera. A ex-examinadora, ela vai estar hoje de noite, 21 horas, horário de Brasília, fazendo a revisão pelo Amo Direito. Então vocês todos, 21 horas, tem revisão de penal no Amo Direito,
Periscope @direito com Cláudia Serpa. E quando ela acabar, eu entro aqui no meu Periscope com uma puta revisão de civil, processo civil, tributário, constitucional, ADM, uma mega revisão de assuntos que eu acho que os meus amigos examinadores aí estarão cobrando na prova de quarta-feira, estarão montando para a prova de domingo. Então, 21 horas, revisão de penal do âmbito direito. E quando acabar, aqui nesse Periscope, revisão comigo de vários assuntos, tá certo? Deixa eu dar um toque para vocês. Galera que tá no coach exame de ordem, hoje tem revisão de trabalho com a Ju Monteiro, de 18 às 21. Acabou a revisão da Ju, toma um café rápido, joga uma água na cara e cola no Periscope do âmbito direito com a Cláudia Serpa. Vocês fazem revisão de trabalho de 6 às 9. A galera que tá matriculada no coach exame de ordem, são 1.800 alunos. Cola com a Ju Monteiro, que ela fecha trabalho. Pula para penal e quando acabar vem comigo para revisão geral. Eu vou bater forte em tributário, ADM, constitucional, processo civil e civil. Tudo bem? E aí depois vocês vão estudar mais antes de dormir. O meu voo já está partindo para decolar aqui, já vai andando aqui agora, partindo para decolagem. Eu me despeço de vocês, agradecendo o amor e o carinho de sempre. Quem não segue meu Instagram, @Pedro Barreto, Portal F3, @Pedro Barreto, com 2R e 2T, Barreto, Portal F3, tudo bem? E para estudar constitucional, segue o Instagram, @EuAmoConstitucional. Anota aí, @EuAmoConstitucional, EuAmoConstitucional e @Pedro Barreto, Portal F3. Os sinalizadores ao longo do piso e do teto indicarão caminho para saídas de emergência.